E aí, galera, vocês estão bem? Nossa, que sala cheia! Eu falei com alguns ali fora, não consegui falar com todos, mas sejam todos bem-vindos. É um prazer vê-los pessoalmente. Fala que eu sou mais bonita pessoalmente, vai, gente. Brincadeira, mais bonita eu não sei. E também não sei se eu sou a melhor mentora, né? Porque eles falam que eu não posso falar isso, mas eu sou a mais legal. Não grava isso, Lucas. Meu Deus do céu. Não sei se eu sou a melhor, mas eu sou a mais legal. E mais modesta também. Né? Porque modéstia faz parte. Brincadeira, vocês estão bem? O que eu queria combinar com você? Nem sei que horas são. Alguém pode me dizer que horas são? Ai, pegaram meia hora do meu horário. Brincadeira. Hoje eu vim conversar com vocês do jeito que eu converso toda terça. Quem que é do PAP? Quem que é do PARB? Quem não é de nada? Ninguém, né? Então, somos todos FBNF e é uma alegria, é um prazer poder estar aqui e compartilhar de verdade aquilo que eu acredito. Né? Vocês sabem, quem não... Acho que todo mundo conhece um pouquinho da minha vida, mas, para quem não sabe, nos últimos 5 anos eu estive dentro de RH. E, tá bom, vou ficar aqui, porque eu sou muito baixinha. Eu estive dentro de RH. Né? E, mesmo tendo uma carreira toda comercial, foi muito legal encerrar minha jornada de quase 30 anos em banco dentro de um RH. Porque eu, que sempre trabalhei com pessoas e acredito profundamente no poder das pessoas. São as pessoas que geram resultado, são as pessoas que fazem marca, são as pessoas que são escolhidas para fazer negócio. O cliente ele não escolhe o banco. Se você não representar bem o banco, ele não estará no seu banco. O ponto aqui é que a gente tem um poder muito maior do que a gente percebe na relação com os clientes. E ter terminado a minha carreira em banco, né, e hoje eu sigo uma outra vida do lado de apoiar, mas dentro de banco, terminar em RH foi muito legal, porque é como se passasse um filme na minha cabeça de toda a minha jornada. E o que eu trouxe para vocês hoje, que o pessoal aqui me pediu para trazer, é um pouco desse olhar. Né? Quem aqui está em processo ou tem o desejo de trocar de trabalho, ou... Deixa eu fazer as perguntas diferentes. Quem aqui quer se colocar no mercado financeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem aqui quer sair de um segmento e ir para o outro? Legal. Quem já está na cadeira que quer estar? Boa! Que delícia! Então, todo mundo aqui tem a mesma motivação. Se movimentar. É isso? É a mesma motivação. Então, o que eu quero combinar com vocês? Vocês fazem aula comigo toda terça. E quem não faz vai começar a fazer, né, queridos? Quem assiste gravado não é a mesma coisa, viu, meus amores? Quem que assiste ao vivo aqui? Eu estou vendo várias carinhas do ao vivo. Não é muito mais legal? Vocês estão perdendo quem está assistindo gravado. Mas espero que depois de hoje vocês deem um jeito de encaixar na rotina de vocês o ao vivo. Mas quem está acostumado comigo sabe que a gente fala bastante. Beleza? Qual que é a etiqueta aqui? Só não fale em cima do outro, mas fale em qualquer momento. Levante a mão, traga a sua dúvida, para que a gente possa ter um momento bem legal aqui de troca, porque eu não estou aqui para passar informação, eu estou aqui para te ajudar a responder algumas perguntas. Combinado? Estão comigo? Então, bora. Primeira pergunta. Falei que todo mundo aqui está com o mesmo propósito de movimentar. O que realmente está sendo avaliado quando você está ali numa conversa com o RH? A gente tem um monte de fantasias na nossa cabeça. A gente acha um monte de coisa. E aí eu vou tentar contar para vocês assim, o que está lá escondidinho, sabe? Dentro daquela caixinha que vocês queriam descobrir. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas, basicamente, o que é avaliado numa entrevista é o seu comportamento, a sua capacidade
de entendimento, de leitura de contexto, de escuta, porque tudo que era necessário previamente para você estar naquela cadeira já foi avaliado. Vocês já repetiram que, às vezes, vocês repetem currículo? A pessoa fala assim para você, conta um pouquinho da sua história. Aí você fala assim, então, eu comecei no banco tal, eu comecei quando eu tinha tantos anos. Se é um bom entrevistador, ele já leu o seu LinkedIn. Ô, Vã, mas ele que me perguntou. Como é que eu devo responder essa pergunta? Alguém sabe essa resposta? Conta um pouquinho da sua história. Diga, Kirk. Muito bem. Aluno de ouro. É isso? Como você prefere que eu te conte a minha história? Em ordem cronológica, do fim para o começo, né, do mais recente para o mais inicial, pelos meus resultados. Por que vocês acham que fazer essa pergunta ela é importante? Beleza, esse é um ponto. Como é que eu me conecto ao modelo mental de quem está me entrevistando? Todo mundo fez aqui a aceleração, certo? Fizeram com a Dalita? Quem fez com a Dalita? Linda, né? Então, vocês lembram dos perfis, hein? Quais são os perfis? Pragmático, racional, reflexivo e afetivo. Esses 4 perfis determinam que tem pessoas que falam mais, gostam de muito detalhe, né? Tem gente que é objetivo, quase seco. Tem gente que é numérico. Tem gente que gosta de um contexto. Ao fazer a pergunta para quem te fez a pergunta, você identifica qual a forma que você vai falar que vai soar melhor no ouvido dele. Por exemplo, eu sou super pragmática. Se você me contar uma história muito comprida, com muita vírgula, eu vou dispersar. E você vai perceber a minha dispersão, porque a gente começa a ficar meio inquieto. E se você percebe que quem te fez a pergunta está inquieto, gera o quê em você? Ansiedade. Ansiedade gera insegurança. E insegurança faz você não performar da melhor maneira que você poderia. Então, quando você faz essa pergunta, o que tem por trás dessa pergunta? Além da gentileza, porque é gentil eu me preocupar com a maneira que é agradável para você ouvir, eu trabalho para que eu tenha um ambiente mais confiável para mim. Porque o entrevistador pode falar assim, não, olha, faz o seguinte, me fala da sua última experiência. Ufa, não preciso contar tudo. Me fala brevemente sobre a sua jornada até aqui. Presta atenção na resposta. Presta atenção nas palavras que essa pessoa te dá. Brevemente, comece por, porque não adianta você perguntar, não ouvir e seguir o ritmo. Então, quando você faz essa pergunta, você já começa a trabalhar na mente de quem está te entrevistando um negócio que eu falo sempre nas nossas aulas, chamado percepção. Percepção é algo que está, sabe aonde no seu cérebro? Inconsciente. Ai, não gostei dele? Ai, não sei por quê. Aí achei meio... Aí eu achei que ela é meio... Sabe aquele achei? É percepção. Então, como é que você evita isso? Sempre conduzindo. Sempre se colocando um passo à frente. Então, essa é a minha primeira dica para vocês. Aí, eu escrevi o seguinte. Técnica é filtro, principalmente neste lugar que vocês estão sentados.
que ou quer se colocar no mercado ou quer fazer uma transição de segmento. Ninguém levantou a mão que já está no lugar que gostaria. Então, a técnica, ela é pré-requisito. Ah, mas eu preciso mostrar que eu sei. Sim, mas se você já foi chamado, ela, de alguma maneira, já te filtrou. Não quero dizer que você vai ter que provar, tá bom? Mas cuidado com o peso da sua mão na entrevista, porque você já passou por uma primeira peneira, tanto da certificação quanto da técnica. E aí, certificação precisa? Sim, ponto. Se você tem uma certificação menor do que o outro, eu vou chamar o outro antes do que vou te chamar. Essa é uma variável que está na sua mão. Não espera. Não, mas quando eu entrar, aí eu vou fazer... Não. Você quer muito entrar? Já faz. Tudo aqui, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu sempre repito. Tudo que você pode controlar, controle. Porque tem um monte de variável na vida profissional que você não controla, mas tem várias que você controla e você delega. Aquilo que você controla, não delega. Não vai contar uma história, não, minha prova está agendada. Ah, mas Van... Não, tudo bem, beleza. Não recomendo. Recomendo que você corra atrás de já deixar você no game. Vai para o game. Ai, mas não sei se eu vou fazer gol. Não importa, pelo menos você está no campo. Talvez você não faça gol. Talvez você não ganhe esse jogo. Está tudo bem. Nem que você possa encará-lo como um amistoso para ganhar experiência. Mas você tem que estar no jogo. Quem está no banco não treina. Não treina. Você precisa começar a entrar em campo. Para entrar em campo, pega as variáveis que estão no teu controle e resolve. Resolve. Ah, mas é que a prova mudou? Resolve. Aproveita que a prova mudou. Aproveita que tem um monte de gente ainda pensando em como será e vai atrás. O que te coloca na sala, você precisa resolver. Beleza? Beleza. Porém, não vai ser suficiente para te manter nela. Não é suficiente para te manter. Então, você tem conquistar um emprego, uma promoção, uma recolocação, depende de estratégia. Igualzinho eu falo com vocês nas aulas de terça. Negócio não faz quem é bom vendedor. Isso aí é coisa do passado. Hoje faz negócio quem é estratégico no contato, quem é estratégico na gestão da carteira, quem é estratégico na prospecção. Só cintura, hoje em dia, já não funciona mais. É a mesma coisa quando a gente quer um trabalho. Então, eu preciso ter estratégia. E eu vou dividir a minha estratégia em duas partes. A primeira, preciso estar no jogo. Para estar no jogo, fazer um paralelo com futebol. Eu gosto de futebol. Vou fazer não vou nem falar meu time para não humilhar, né? Ah, não vou falar. É que é meio óbvio qual é o meu time, então não vou nem falar. É lógico, né? Eu falei que não ia falar, mas é que está tão estampado na minha cara, né? Mas vamos fazer um paralelo com o futebol. Quando um jogador tem potencial, talento, beleza, ele é convocado, né? E aí, qual foi o jogo? Foi o jogo que o goleiro foi maravilhoso. Qual foi um dos últimos jogos? Que o goleiro foi o melhor em campo foi o goleiro. Acho que foi contra o Palmeiras. Quem me ajuda aí? Pô, galera, vocês não assistem jogo?
sei lá. Cadê os meninos que me ajudam aqui? Não, não era o do Palmeiras, era o contra o Palmeiras. Foi o Hugo? Não foi do Corinthians, foi? Aí. Bom, sei lá. Eu sei que o goleiro arrebentou. Não, era um time pequeno, gente. Arrebentou. Cara, ele estava no radar certo. Lucas, quem que era o goleiro que deu o maior show esses dias aí? Era de um time menor? Pô, galera, eu vou ligar pro meu filho. Caraca, tudo ruim de futebol aqui. Vou ligar pro Fabrício, falar, filho, quem que foi o goleiro que mandou muito? Do Mirassol. Muito obrigada. Recentemente, 3 semanas atrás. O cara deu um espetáculo e fiquei pensando assim, caraca. Não, eu não acho que ele pensou isso. Eu não acho. Mas talvez eu pensasse. Ainda bem que meu time está indo mal. Porque eu estou tendo a oportunidade de mostrar que eu sou bom. Porque dizem, né, que quando o goleiro aparece demais, é que o time está azedado. Mas, para ele, foi uma baita oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você estar preparado, fazer a variável e não estar no radar. Você precisa se colocar no radar. Se você já está com as variáveis administradas na sua mão, você precisa dar um jeito de se colocar no radar. É por isso que a faculdade tanto insiste com vocês no LinkedIn. Vou contar um segredo para vocês. Bancário, eu sou super jovem, mas bancário, assim, menos jovem que eu, é péssimo de LinkedIn. Pode olhar. Vai lá olhar. Bancário com 10, 15 anos. Tudo ruim o LinkedIn. Tem até a escola primária. A última atualização faz 10 anos. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque vocês têm uma vantagem. Uma vantagem competitiva. E sabendo fazer seu LinkedIn, colocar as palavrinhas mágicas, as palavrinhas certas, é como se você conseguisse se colocar no radar. Essa é uma variável que você pode administrar? É lógico que é. Tem IA, galera. Quem aqui não usa IA? Todo mundo usa. Quem aqui não assiste os vídeos do YouTube com 1000 dicas? Quem aqui não assistiu o vídeo do Ronaldo explicando? Só não faz um LinkedIn direito quem não quer emprego. Se você realmente quer ou a promoção, ou a recolocação, ou a colocação, a variável LinkedIn está exclusivamente na sua mão. Se coloque no radar. Então, eu falei já 2 coisas. Eu vou fazer um quiz no final. Já falei 2 coisas aqui. A primeira foi... qual que é a primeira? Competência técnica e certificação. E a segunda? LinkedIn. São 2 variáveis que estão na mão de quem? Nossa. Está na nossa mão. E leitura de contexto? O que é leitura de contexto para vocês? Essa água é minha? Deve ser, né? E leitura de contexto? Não. Não é sobre isso ainda. Não estou falando sobre a parte técnica, tá? A leitura de contexto dentro de uma entrevista, ler o ambiente. Não dá para sentar na frente de alguém sem saber que lugar é aquele. Cara, o mínimo. O mínimo. Só que, aí eu vou dar uma dica para vocês de quem entrevistou milhares de pessoas na vida. Não exagera.
não exagera. Fica chato. Ai, porque este banco secular que está na vida do brasileiro começa a me dar uma coceira. Isso é mensagem de página de marketing, galera. É na prática o que você sabe daquilo e por que aquilo faz sentido para você. Cuidado para não ficar superficial. Sabe aquela história, falar o que esperam que eu fale? Repetir palavra pronta? Treina. Treina o que você vai falar de uma mensagem institucional. O que é importante? Cara, é importante você saber o lucro do banco? É. Principalmente se o lucro acabou de ser divulgado. Não adianta também em outubro você falar do lucro divulgado e em janeiro, mensagem velha. Mostrar que você está atualizado sobre o banco, às vezes, é mais importante do que você saber que ele foi fundado pelo bisavô do senhor José. Entende? O quanto aquela informação é importante, de fato, para o entrevistador. Não gasta tempo de quem está te entrevistando. Não canse o entrevistador. Isso é leitura de contexto. É saber aonde eu estou, por que eu me encaixo ali, o que é legal eu saber daquele lugar. É importante eu saber que tem um segmento novo? É. É importante eu saber que é um banco mais ou menos digital? É importante eu saber as últimas... É importante saber, mais do que a história secular daquele lugar. E entender as regras não escritas define quem avança. Olha a frase. Entender as regras não escritas define quem avança. É a sutileza. É a verdade, a sua verdade. É olhar para você e falar... é aquele fit. Eu acho que dá fit aqui para mim. A entrevista, gente, tem uma pessoa ali na sua frente. Imagina uma bolsa de valores. Na bolsa de valores tem centenas de ações. E aí são feitos alguns estudos para avaliar quais são as melhores ações ou as ações mais potenciais. E aí, a partir desse estudo, sai um índice, né? Vamos pegar lá o Ibovespa, que pega as principais ações ali do mercado. Legal. Dentro daquele pacote de ações, então, para esta seleção acontecer, vamos fazer um paralelo com você? Você fez a sua parte. Você tem a certificação adequada. Você tem um currículo bem montado, apareceu no radar. Você, tecnicamente, passou o primeiro filtro. De milhares de ações, você conseguiu fazer parte de um índice. Ou seja, você já passou num primeiro filtro e você já foi pré-selecionado. E aí você vem para a entrevista. Nessa hora, eu vou conversar com você e vou entender 2 tipos de análise. Ó, aula de bolsa, hein? Vocês acharam que era RH? É nada. Aula de bolsa aqui. Eu vou fazer uma análise fundamentalista de você. Como assim? Quero ver se, de verdade, tem consistência aí. Mas estou começando agora, Van. Que consistência você quer que eu tenha? Eu tenho 22 anos, 25, 28, 30. Eu não sei se eu ainda tenho... Tudo bem, calma. Quem está te entrevistando sabe, não precisa enrolar. Tem gente que vem para o primeiro cargo de especialista de assessor de investimentos e quer mostrar que é o economista-chefe da Asset. Não precisa, não. Devagar. Vai no limite que aquela função, que aquela vaga exige. Não precisa ser mais. Não precisa ser mais, só precisa ser coerente. Coerência vale mais. E aí, eu vou lá e vou olhar.
A análise fundamentalista quer dizer o seguinte, eu vou olhar se aquele currículo lá que me fez te chamar condiz com você, com o seu discurso, com a sua forma de falar. Então, do ponto de vista estrutural, boa nota na análise fundamentalista. Aí eu vou para a análise... Qual que é outro tipo de análise? Técnica. O que avalia a análise técnica? Palavra, quero uma palavra. Hã? Não é conhecimento. Oscilações. Não é essa palavra que eu quero. Só vou parar de andar perto de vocês quando sair a palavra certa. Competências, mas não é essa palavra que eu quero. Vai, galera, o que a análise técnica avalia? Não, estou falando da bolsa, de ações. Não. Hã? Quase. Comportamento. Ou não é isso que a análise técnica avalia da ação? Analisa o comportamento daquela ação em diferentes... O quê? Fala alto, galera. Em diferentes cenários. O que isso quer dizer? Que eu vou te fazer uma pergunta que você talvez fique nervoso. Que eu vou fazer uma pergunta que você vai dar uma tremidinha na base. Que eu vou te perguntar de um jeito que você vai falar assim, fala a verdade? Um bom entrevistador sabe fazer uma análise técnica boa o suficiente para, junto com a análise fundamentalista, falar essa ação aqui tem potencial. Se eu acho que essa ação tem potencial, eu faço o quê com ela? Compro. Invisto. Para empatar meu dinheiro? Para quê? Ou seja, se eu contrato você, é porque eu acho que você é vantagem para mim. Tanto quanto é vantagem para você estar comigo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ser contratado não é um favor. Não é uma oportunidade que alguém te dá. Eu estou pondo minha grana em você. Você precisa estourar. Porque se você estourar, a minha empresa estoura. E, às vezes, a gente se coloca num lugar frágil. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mercado não é bonitinho, não. Tá bom? A vida real é, você é querido, adoro você e acho que a gente pode crescer juntos. Você é querido, adoro você, mas acho que aqui não vai rolar. E, com isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, não é pessoal, não, tá? Tira esses fantasmas da sua cabeça. É pessoal. Os caras preferem homem. Os caras preferem... para com isso, gente. Isso aí é conversa do passado. Homem, mulher, pouco importa. O que importa é a tua competência, tua habilidade, tua capacidade e o teu tamanho. Eu tenho que olhar para alguém que vai representar a marca. Cuidado com os conselhos que vocês ouvem. Tem um monte de bobagem. Mas, você fica esperto, hein? Se fofoca ganhasse dinheiro, não tinha um miserável na rua. Para com isso. Confia naquilo que você preparou, nas variáveis que estão na tua mão, e vai. Desencana do... mas aquilo lá eles não gostam muito, não. Você é muito novinho. Você é muito novinha. Aí você já passou por outro lugar. Eles não gostam. Aí eu fico pensando, onde essa pessoa está? Para ser tão sábia, né? Deve estar vivendo de renda, né? Mas nessa hora você... Obrigada pela dica.
E sai fora, hein? Ó. Pode falar. Primeiro, tem algum pilar do Itaú que você não se identifica? Uma pergunta. Se eu não entendo a pergunta, gente, eu peço esclarecimento da pergunta. Está tudo bem. Dos pilares que eu conheço, eu me identifico com todos. Acho que é um banco ético, é um banco sólido, é um banco que conheço várias pessoas que trabalham e têm respeito com o colaborador. É um banco que tem uma boa que tem uma proposta de boa carreira. Então, dos pilares que eu conheço, eu me identifico com todos. Não existe uma resposta para essa pergunta, entende? O ponto, William, não é a pergunta. É isso que eu quero que vocês entendam, galera. Não é a resposta, necessariamente. É como você se comporta para responder. Lembra da minha análise técnica? Putz, me pegou no... Igual... Era o Kiko ou era o Chaves? Era o Chaves, né? A gente fica em posição de Chaves. Não sabe... O que você precisa fazer quando você não sabe? Ganhar tempo. Como é que a gente ganha tempo? Hã? Perguntando. Você tira o foco de você e passa o foco para quem? Isso, galera. Por isso que eu falei que é estratégia. Você sabe que vai ter, não sabe? Então, você tem que ir intencionalmente preparado para... Vocês vão lembrar de minha vida inteira. Análise técnica e análise fundamentalista. A técnica só dá para aplicar na entrevista. Em diferentes condições, como você reage. E eu vou tirar um negócio aqui. O entrevistador não está lá para te derrubar. Ok? A gente também tem esse mito na nossa cabeça. A gente acha que quem está lá na frente quer nos derrubar. Vou deixar você falar e você, né? Vocês duas, né? Não, quem que tinha levantado a mão? Ah, aqui. Ah, não, mas eu já te deixo aqui e aqui. Ele não quer te derrubar. Sabe por que ele não quer te derrubar? Porque ele precisa de você. Sabia que os RHs têm muita dificuldade em preencher as vagas? Vocês sabiam disso? Tem muita dificuldade para preencher vaga. Vocês sabiam que as pessoas de RH têm meta de contratação? Sabiam? Mas eles têm. Então, por que, meu amor, em santa com consciência, se eu preciso contratar, se você passou no filtro, se você tem as habilidades assim para estar no meu radar, para eu te chamar, você está ali, por que eu vou te malhar? Ah, não, Vanessa, é porque tem que ter certeza que está contratando a pessoa certa. Eu sei. Mas ele tem que contratar. Então, eu quero que vocês mudem essa cabeça. Vocês têm que olhar para a pessoa falando assim, ela tem que contratar o melhor, mas é porque ela só tem que ter certeza que eu sou o melhor. Ela não está aqui para me derrubar. Ela também tem uma meta de contratar. E pensar dessa maneira, gente, ajuda vocês a irem com menos medo na frente do entrevistador. Concordam? Boa. Pode falar.
não tem um menos. Pegadinha. Mas é menos sobre a sua resposta e é mais sobre sua forma de responder. Lembra do 93%? Vale para entrevista também. Foi você. E se posicionou, né? E aí tem um jeito de posicionar que você fez aqui, que você deve ter feito lá, que é tirar totalmente o sorriso do rosto. Assim, não, acho que eu vou colocar de uma outra maneira. E a gente usa também tão pouco isso. Um tom de voz mais baixo quando aquela pergunta não foi legal, um silêncio, um ritmo diferente da fala. Lembra que você tem que controlar a ansiedade, porque a ansiedade revela o quê? Insegurança. Tudo bem, galera, até aqui? Pode fazer. Uma pergunta. Não. É de bom tom. Mas, de novo, não é uma variável que você controla. Dificilmente você vai receber um feedback te dizendo por que você não passou. Ok? Muito dificilmente. Ninguém te dá um feedback do porquê você não passou. Os feedbacks que, quando você recebe, são meio institucionais. Outra pessoa estava mais preparada, optamos por outra pessoa. Então, não é dali que você vai extrair um feedback que vai te levar para frente. Claro que existem situações e pessoas que aparecem na nossa vida e fazem isso. Eu já dei muito feedback na hora, porque eu gostava da pessoa, sabia que gostei da pessoa, mas falava, não, se eu trouxer, vai ser ruim para ela. E várias vezes, na hora, eu falava assim, preciso te falar a verdade. Você não está preparado. Sentia de falar, eu falava. Muitas vezes. E quase, acho que todas as vezes as pessoas falam, pô, obrigada pela sinceridade. Mas não espere isso. Não vai vir isso. O que vai vir é você, não vamos seguir com você, muito obrigada, num outro momento. Por quê? Primeiro, porque tem muito candidato para dar recusa, gente. Vocês não têm noção o volume de trabalho que é dentro de um RH. Para você, é uma entrevista. O recrutador, às vezes, faz 10 num dia, sabia? Eles não saem da frente do computador fazendo entrevista. Então, vira um processo mais mecânico. Dificilmente você vai receber. Assim, acho que empresas sérias te dão negativa básica, mas te dão. Agora, feedback, porque não tem isso como obrigação e dificilmente você vai receber, a não ser que você encontre alguém legal ali que te fale, assim, sabe? E que te conte. Beleza? Aí algumas pessoas me perguntam, vale eu mandar um e-mail pedindo feedback? Não. Sinceramente, você faz o que você achar melhor, tá bom? Mas não é isso que vai fazer você entrar.
E nem necessariamente é isso que vai fazer ele te falar a verdade. Falei, né? O mundo corporativo nem é tão... Gente, a vida como ela é. Ah, mas eu gostaria de um feedback, por que eu não fui bem? Não, olha, você está bem, você está no caminho, você vai receber um tapinha nas costas. É muito de... Eu não recomendo, até para você não cansar a pessoa. Pode falar e depois você... Manda, então vamos. Ah, não, mas aí você não tinha recebido a resposta. Ah, não, isso sim. Ah, não, mas isso sim. Não recebeu resposta, obrigada por ter falado, só para eu complementar aqui. Não recebeu a resposta, aí você tem que cobrar a resposta. Participei do processo, não recebi resposta, queria uma resposta. Isso, gente, é direito de vocês, ok? O que eu estou falando é de por que eu não passei. Você pode me dar um feedback por que eu não passei? É esse que eu não recomendo. Mas cobrar a resposta, sim. Você devia ter feito antes, né? Antes dos 6 meses, né? Não, então, mas eu estava trabalhando, então, tipo assim, para mim estava tudo ok, porque eu estava trabalhando. E aí, quando eu fui mandada embora, eu falei, gente, mas eu fui tão bem, eu arrasei nessa entrevista. Eu tenho certeza que eu passei. E aí eu liguei lá no RH e eles me deram a positivo de que eu tinha passado. E aí fiz o processo seletivo e passei. E entrei. Legal. E também no estágio que eu tinha feito, eu também fiz isso. Eu também perguntei. Não, se não recebeu resposta, é seu direito perguntar. Foi até legal o seu depoimento. Primeiro, porque nada acontece na hora errada, né? Você lembrou dessa vaga na hora que você tinha que lembrar dela, né? Agora, não receber resposta é um direito seu. Você gastou tempo indo lá. É respeitoso cobrar uma resposta. Agora, receber ou não e ligar perguntando por que você não passou, aí eu acho que é perda de tempo, tá bom? Sinceramente, para quem estava lá dentro, é o que eu acho. Ah, peraí, que alguém tinha levantado a mão antes. Recentemente fiz uma entrevista, recentemente não, já faz um mês. E aí eles falaram que ia me dar um feedback, né, depois de uma semana, até uma semana, o prazo. Aí eu esperei, né, mais uma, eu falei assim, ih, caramba, nada. E tá nessa. Aí eu olho no site, tá assim, em avaliação. A vaga não está fechada. Legal. Só está em avaliação. Beleza. Então, você está acompanhando. Nesse caso, deixa passar 2 semanas e fala, olha, fiz a entrevista dia tal, vocês já têm uma resposta? Estou à disposição. Aí sim, cobrar uma resposta, gente, é respeito. Só não cobre por que você não passou, porque não vai adiantar. Beleza? Tudo bem? Kirk. Van, no último bom. Copaí, terça agora, você falou sobre que o ser humano tem uma dificuldade muito grande em fazer perguntas. Porque nós somos treinados desde crianças a responder e não a perguntar. Minha pergunta é, como que nós podemos treinar perguntas? Porque eu tenho uma dificuldade também por conta disso de fazer perguntas e perguntas Legal. pertinentes. Legal. Bom ponto, Kirk. A gente tem a IA para nos ajudar. Então, a gente tem que aprender a dar contexto às IAs. Fizemos a aula da IA também recentemente, né, no Copaí. O Cadu falou bastante ali de prompt. Acho que a gente precisa aprender a calibrar as nossas IAs para as realidades que nós vivemos, para os contextos que a gente vive e para aquilo que a gente precisa. Então, eu tenho essa resposta. Como é que eu traduzo isso numa boa pergunta?
calibra a tua IA para o teu tom de voz. Se vocês olharem o meu, é engraçado. O meu é assim. Meu tom de voz é objetivo, direto, sem romance. O meu está escrito assim, sem romantismo, sem muitos adjetivos, direto, suave, não presunçoso. Posso abrir para vocês. E aí, eu sempre, quando eu vou pedir para ele alguma coisa, eu falo assim, lembra do meu tom de voz. Aí ele repete todas as minhas características de tom de voz. Então, você precisa calibrar a tua IA, não somente no teu tom de voz, mas nos contextos que você quer aprimorar as tuas perguntas. Tem que usar. Se você vai, sem contexto, pedir para ela te dar uma pergunta, não necessariamente vai ser a pergunta mais inteligente, mas se você der o contexto, ela vai dar, e eu super recomendo, Kirk. Boa, vamos seguir aqui. Acabamos de falar, né? Já respondi essa pergunta. Eu e o meu querido PPT. Quem faz aula comigo sabe que não sou muito chegada, né, gente? Meu negócio é olho no olho, é falar com vocês. Mas vamos lá. O que está em jogo? A gente estava falando da análise técnica, né? Então, o que está em jogo de verdade? 3 coisas. Já falamos muito sobre a leitura do contexto, que é a tua capacidade de entender ali o que está sendo de verdade avaliado. Coerência, que vale mais do que resultado. Realmente, se eu tenho 1 ano, 2 anos no segmento de base, e essa é a minha primeira oportunidade de fazer uma entrevista para um primeiro cargo de assessor de investimentos, logo é coerente que eu não seja uma pessoa extremamente preparada. Não é coerente. Aí fica na cara que você decorou um discurso para estar ali. Falta de coerência elimina, galera. É muito melhor falar assim, cara, olha, da minha experiência, eu faria assim, assim, assado. E é por isso que eu quero essa vaga. Porque eu quero me aprofundar, eu quero me especializar. Sejam coerentes. A sua história contada condiz com o seu tempo de história? Condiz com o teu LinkedIn? Condiz com o teu discurso? Porque coerência está totalmente ligado à honestidade. Você precisa ser coerente naquilo que você fala. E você precisa demonstrar maturidade. Maturidade relacional. Que é exatamente, talvez, o que durante 70% da entrevista é avaliado em você. Como é que você reage? Eu me lembro, a minha história é engraçada, gente. Quando eu fiz, faz muitos anos, eu acho que a maioria dessa sala não tinha nascido. Quando eu fiz a minha entrevista para estágio, com certeza vocês não tinham nascido, a maioria. Ai, mas tudo bem, vamos lá. Aí me perguntaram assim, com 18 anos, qual é o seu principal defeito? Nem se faz mais essa pergunta boboca, né, gente, hoje em dia. Ai, não, mas é muito boboca. Já era boboca quando eu tinha 18. Mas eu também era boboca. Mas o que eu respondi? A verdade. Eu sou um pouco desorganizada. Aí, beleza. Diferente aqui, que ela foi aprovada e não chamada, eu fui reprovada e chamada. É verdade essa história. Aí eu cheguei, telemarketing Banco Real, aqui, Banco Real, que hoje é o prédio da CNN, aqui na Paulista, que hoje é o Personalité. Tem um, né, escritório do Personalité lá. Que, aliás, outro dia eu fui visitar, gente, fiquei tão emocionada, porque a minha especialista de investimentos trabalha no mesmo andar que eu comecei a trabalhar. Não é muito legal? Aí ela me levou para ver o andar todo. Eu falei, eu sentava aqui. Claro que está todo reconfigurado, né? Mas eu sentava aqui nessa janela. Beleza. Cheguei lá na mesa da gerente operacional, Rosângela, lembra o nome dela?
Aí ela pegou papel, né, galera? Papel. Querem fazer conta? Não, né? Aí ela pôs na mesa, e na mesa tinha um círculo. Numa palavrinha. Qual palavrinha que estava circulada? Desorganização. Ela ficou sem palavras. Ela olhou para o papel, ela olhou para mim, ela olhou para o papel, cometi um engano. É mesmo. 18 anos, já era atrevida, 18 anos. Eu te chamei, mas, na verdade, não devia ter te chamado. Peguei o papel, né, o currículo errado. Veio um alien dentro de mim, que eu não sei explicar. Mas o alien veio, mas do jeito que ele veio, ele saiu. Eu falei, se eu estou aqui, é porque essa vaga é minha. Gente, desse jeito eu falei. Aí ela virou para mim e falou assim, também acredito nisso. Mas o que a gente faz agora? Aí ela virou para mim e falou assim, mas tem um outro problema. É mesmo? Falei, lá vai o segundo alien sair, né? Qual é o problema? Ela falou, eu tinha 17 anos, né? Ela falou, você não tem 18 anos, né? Eu falei, faço 18 anos daqui 1 mês e 5 dias. Você já me chamou errado por um motivo. Agora você está me dando o segundo motivo. Eu já te falei que essa vaga é minha. Gente, eu tinha 17 anos. Aí ela falou, mas isso aí só o RH pode aprovar. Tá bom, vamos no RH. Atrevida, né? Vamos no RH. Então vamos. Ela era meio maluca. Me levou no RH. Chegou eu e ela, gente, departamento pessoal, era uma janelinha assim, ó. Vocês nem sabem o que é isso, era uma janelinha, a pessoa nem encostava em você, era uma janelinha. Aí veio uma carinha assim na janelinha. Aí ela falou, estou com problema. Aí ela deu uma gambiarra. Ela foi aprovada, mas ela tem 17 anos e eu chamei ela por engano. Amiga, me ajuda. Acho que elas eram amigas. Ela falou, não, mas você sabe que não. Tá. Eu falei, moça, vocês têm um meme, né, na internet, moça do RH, não tem? Eu sigo esse menino, é engraçado. Ô, moça, eu faço aniversário daqui 1 mês e 5 dias. Eu não vou perder a vaga, porque eu tenho 17 anos só por mais 1 mês e 5 dias. Aí ela virou e falou assim, 1 mês e 5 dias é dia 1º de julho. Eu falei, sim. Ela, é meu aniversário. Aí a outra, esse emprego precisa ser dela. Já é a segunda que acontece hoje, ela falou. Ela falou, bom, até você fazer exame médico, até não é por acaso. E aí eu entrei. Ó, que louco. É que eu acredito em Deus, né, acima de todas as coisas. E eu não fui contratada errada. Aquela vaga era minha. E lá fiquei durante 8 anos. Entrei como estagiária, 9 meses depois eu fui efetivada como telemarketing, adorava vender, amo vender até hoje. Com 1 ano de telemarketing, eu virei especialista de investimentos. Eu tinha 19. Com 21, fui gerente de conta. Com 22, eu tive minha primeira liderança. Aquela vaga era ou não era minha? Então, gente, a gente também tem que saber se posicionar. E não se fragilizar com um não. E se era não mesmo, não era para ser teu. Não lamenta. Levanta, vai para o próximo. Acabei de falar para vocês que o RH não cumpre meta de contratação. Não contrata a quantidade suficiente de pessoas para cumprir as vagas, Gui.
Do mesmo jeito que vocês precisam da vaga, eles precisam de colaborador. Aham. Ninguém está em posição de desvantagem. Beleza? Sempre conto uma história fora do PPT, né, Gui? Tudo bem. E aí, queria trazer um assunto aqui, que é a dinâmica prática. Estou acabando já. Cara, você vai fazer uma dinâmica de grupo? Ainda tem muita dinâmica de grupo, principalmente quando precisa contratar para muitas posições, certo? O que a pessoa que está avaliando numa entrevista, numa dinâmica de grupo, está olhando? Qual análise ela está fazendo? Técnica ou fundamentalista? Quem acha que é fundamentalista? Quem acha que é técnica? É os dois. Mas são as duas. Mas 80% do que é avaliado é a técnica. A pessoa não quer saber o que você sabe, ela quer saber como você é. E, sob pressão, nós nos revelamos. Sabe aquela história que, sob pressão, quando tudo dá errado, é que a gente conhece mesmo a pessoa? Já ouviram essa historinha? É verdade. E é ali que eu vou ver se eu sou egoísta, se eu sou manipulador, se a pessoa é egoísta, se a pessoa é manipuladora, se a pessoa é frágil, se a pessoa vai de acordo com quem fala mais alto, com a opinião, se a pessoa tem capacidade de escuta, se a pessoa atropela o outro. Aí, nessa hora, você tem que lembrar a educação que você teve, beleza? Quem puder ir para uma dinâmica de grupo, pelo menos antes de ir para a entrevista, tenha uma conversa familiar com quem te criou, ou com quem, sabe, de alguma maneira contribuiu para a sua educação, para dar uma lembrada que você é educado. Ali conta muito isso, de verdade. Você, numa dinâmica, fica tão preocupado em sobressair que você morre pela boca. Tem dinâmica que eu tinha vontade de... Não aguentava mais ficar ali vendo. E a pessoa não percebe. E aí tem outro ali que fica ali no canto. Nem ao céu, nem à terra, entendeu? Você precisa estar no caminho do meio, você precisa aproveitar os momentos, mas você precisa ter gentileza. Pode falar. A entrevista ela foi online. E teve dinâmica. Case, né, de sucesso, bacana, legal. Apresenta. Opa, foi. E aí, eles nos deram um case. Eram 7 mulheres comigo. 7 mulheres. Todo mundo atropelando todo mundo. E eu falava assim, gente, será que eles estão me escutando? Oi, tudo bem? Gente, escuta. Vocês estão me escutando? Tá mudo? Tá? Não tá. Nossa, por internet eu ouço, hein? Foi péssimo. Imagino. Nossa. Mas pode ter certeza que não ouvir, atropelar, fazer careta. Mas eu não falo na frente de ninguém, mas fico fazendo umas caretas enquanto eu falo, olho para o teto, giro o olhinho, bufo, cutuco. Posso falar para vocês? É isso que está sendo observado. Sua capacidade de trabalhar em grupo, colaborar, ouvir, saber falar. Porque também tem muito conselho errado. Não, você tem que mostrar que você é forte. Líder. Quem disse que líder é o que mais fala? Ou quem disse que líder é o que fala mais alto? O melhor líder é aquele que todo mundo faz o que ele precisa que seja feito e ele pouco aparece. Uma vez eu fiz um vídeo
sobre o líder desnecessário, que é a liderança que eu acredito. Eu sempre trabalhei para ser um líder desnecessário, igual um paralelo com um texto famoso sobre a mãe desnecessária, que é aquela que cria para a independência. A mesma coisa, um líder bom te desenvolve. Um líder bom não te atrofia. Líder bom não é aquele que, se ele não estiver perto, você não performa. Líder bom é aquele que você performa melhor até quando ele não está. Então, nessa hora, às vezes, uma colocação que você fizer bem colocada na hora certa, caraca, já gerou o impacto necessário para aquela dinâmica. Em todos os outros momentos, a maneira como você reage e responde ao que está acontecendo, ao que está sendo observado. Vou tomar uma pergunta. Eu fiz uma entrevista e era uma dinâmica para líder. E nosso entrevistador foi tão assim desrespeitoso que eu já queria sair. Eu queria levantar e ir embora, porque eu achei o cúmulo. Duas meninas da minha equipe, né, que queria se mostrar e tudo mais, ele criou um debate entre as duas. E aí, na hora que a gente ia tentar, né, ajudar ali, porque a gente estava entendendo o que elas estavam querendo dizer, e elas, né, obviamente, estavam nervosas, ele ficava perguntando, assim, ele não deixava... Então, e aí não deixava a gente falar, e aí eu sabe, então eu queria entender como que a gente faz uma situação dessa, se a gente interrompe mesmo a pessoa, tipo, ela está sendo mal educada, vamos, né, interromper e falar e posicionar de uma outra forma, ou se eu simplesmente deixo e tá bom para você e tchau. Nem sempre a gente vai ter as melhores pessoas conduzindo as dinâmicas. Isso é uma variável que você não controla. O que você controla não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você. Então, a pessoa não me deixa falar, eu escuto. E te olho assim, ó. Quem mandou sentar na minha frente? E esse silêncio constrange. O silêncio bem colocado, ele grita. Então, você está me interrompendo? Faz isso com o cliente. Quem já fez essa aula de copa aí comigo, quando toca o telefone do cliente, o cliente atende. Ai, fica à vontade, por favor, pelo amor de Deus, tranquilo, atende. Aí a gente pega o telefone na mão, né? Para dar privacidade para o cliente, não é assim? Não, não é assim. Por favor, fica à vontade. Ai, desculpa, olha, eu tive que atender. Imagina, se precisar. Não. O nível de respeito muda de lugar. Não adianta disputar fala com quem não quer ouvir. A única chance que você tem com quem não quer ouvir é parar de falar. Única chance. E aí, quando você faz o silêncio, aí você vai tentar falar, a pessoa corta, você fica de silêncio de novo. É muito, é para dar... Mas o que vocês acham? Assim, no meio da dinâmica. Não, é o que eu falei. Nem sempre você vai pegar a melhor pessoa para fazer. Mas a melhor maneira de fazer é ok. Uma vez eu fiz uma entrevista, foi para o HSBC. E aí a pergunta foi... Nessa hora eu devo ter feito uma cara também. Se eu perguntasse para o seu marido, qual é o seu pior defeito? Lembra do Alien lá do Banco Real? Ele voltou. Aí o que ele me responderia? Falei, ai, gente, aí na minha mente veio assim, uma pergunta imbecil, vocês estão gravando eu falando isso, né? Merece uma resposta imbecil. Mas não, eu sou uma pessoa elegante. Eu falei assim, ó, bom, se você perguntar para o meu marido, para o meu marido, eu certamente sou perfeita, né? Perfeita. Meu marido, eu sou perfeita. Mas, assim, se você apertar muito, eu acho que ele vai falar que meu feijão é duro. Juro.
essa risada. E falou, adorei! Eu falei, não, jura por Deus que ele adorou? Ele, sensacional! Eu falei, tá zoando a minha cara. Não, porque quando você estiver aqui, vou te levar na minha casa, porque o feijão da minha mulher é o melhor. Eu, que ótimo, quem sabe ela me ensina. Juro! Porque naquela hora eu desisti da entrevista. Com aquela pergunta, eu falei, eu não quero trabalhar com esse cara. Mas eu trabalhei. E depois a gente se deu bem. Mas é que aquela pergunta pegou meu estômago, sabe? Eu achei tão descabida, não é? O que meu marido tem a ver com essa história? Eu falei, se apertar, apertar, apertar. Aí ele vai falar, e até hoje, gente, é verdade, viu? Eu não menti. Meu feijão é muito duro. Horrível. Não comam o meu feijão. Ele é muito ruim. Ele é duro e cheio de líquido, sabe? É horroroso. Por isso que eu não como feijão, que eu não sei fazer. Outra coisa da dinâmica de grupo. Então, lembra de ter educação. Seja empático, ouça, seja gentil, colabora, não disputa espaço. Beleza. Isso não quer dizer seja apático. Isso não quer dizer seja omisso, ok? Seja gentil. Tome decisões conjuntas. E uma dinâmica de grupo ela é feita para avaliar se você se relaciona bem. Esse é o principal objetivo de uma dinâmica de grupo. Às vezes você vai numa dinâmica de grupo achando que você está disputando o primeiro lugar. Não é isso. Você está ali para ser avaliado se você tem competência para trabalhar em equipe. Aí você se mostra egoísta. Aí depois você não sabe por que você não passou. Mas o meu argumento era o melhor, e daí? O seu como foi ruim. Então, lembra de... Mas eu já sei a resposta. Eu sei, mas o que você acha? Gente, está todo mundo de acordo? A gente pode seguir? Dá para você ser um baita líder gentil? E isso vai ser observado. Cumpra prazo. Dá mais 5 minutinhos, não deu tempo de terminar. É isso que a gente mais pede em dinâmica. Estamos acabando. Que estamos acabando? A vida não espera. Cumpre prazo. Mostra que você está atento, seja organizado. Anota. Sabe uma coisa chata, e eu aprendi isso no Safra? Mas meu modelo mental não anota nada. O meu modelo mental, você está falando, eu já estou entendendo. Eu entendo. Mas... às vezes, a pessoa que está na tua frente acha que você não está prestando atenção nela porque você não tem um papel na sua mão. Custa você anotar? Não custa. Demonstra visualmente interesse. Mas eu gosto de anotar no celular. Tudo bem, você vai anotar no celular? Vou. Olha, deixa eu te falar. Eu tenho o hábito de anotar no celular, tá bom? Eu não estarei no WhatsApp, eu vou anotar os insights. Por que eu tenho que falar? Para que eu não fique refém da percepção do outro sobre mim. Eu não recomendo anotar no celular, mas se você não tiver jeito, avise. Não fique à mercê da percepção não confirmada. Tudo bem? Vocês veem que são vários pequenos elementos? Pode falar. Meu gerente novo... Eu acabei de mudar de gerente geral, né? E aí ele começou a falar algumas coisas que eu tinha que fazer diariamente. E aí ele olhou para minha cara e falou assim, quem não anota, esquece. Aí ele foi, pegou o papelzinho, e ele não gosta de papel, então, assim, é só aquele bloquinho. Aí ele pegou um papelzinho e entregou para mim e falou assim, anota aí o que eu estou falando. Gente, às vezes, a gente perde... por tão pouquinho, sabe? Demonstre interesse, mostra que você está ali, mostra que você atendeu às regras, que você entendeu, que você está preocupado. Tudo isso é avaliado, por isso que você é colocado em grupo, para ver como você se comporta em grupo. E aí, o que o avaliador observa em silêncio? Lá numa dinâmica de grupo. O quanto você interrompe, lá das interrupções,
e a sua capacidade de escutar ativamente. Outra coisa que irrita. A pessoa acabou de falar uma frase. Hoje tem carnaval na Paulista. Aí, daqui um pouquinho, uma outra pessoa fala assim, não, gente, porque hoje tem carnaval na Paulista. Parece que a pessoa ou bebeu, ou não tem assunto para repetir o dela. Isso acontece direto em dinâmica. Aí a pessoa que falou pela primeira vez olha e fala assim, eu acabei de falar. Parabéns, você caiu na arapuca. Porque tem umas que não se controlam, né? Foi isso que eu acabei. Então, foi exatamente isso que eu disse. Já acabou. Já mandou mal. Gente, naquela hora você tem que estar ligado 100% do tempo. Prestar atenção em cada detalhe. É um detalhe que elimina, numa dinâmica de grupo, o que elimina é detalhe. É diferente de uma entrevista. Na entrevista, é um conjunto de coisas, né? Mas, numa dinâmica, quando você tem algumas vagas e algumas pessoas, é um detalhe que faz escolher uma em detrimento da outra. Gestão de conflitos e ego, outra coisa que é super avaliada. Como você reage quando a sua ideia não é escolhida? Eu gosto de me posicionar. Outra coisa que a gente confunde. Posicionar não é ser grosseiro, não. Eu entendo que o grupo, a maioria do grupo, não compartilha da minha visão. E, por ser uma maioria, eu acato. Embora a minha opinião seja diferente. Isso é um jeito muito maduro de entender que você perdeu, mas que isso não fez você mudar de ideia. Porque ficar mudando de ideia também tem que ter muito cuidado. Adaptabilidade. Cara, não tem problema eu me adapto. Não, agora que você trouxe esse elemento, só que você tem que justificar a sua mudança de ideia. Sob essa perspectiva, eu não tinha avaliado. E faz sentido. Reconheço que faz sentido. E, sendo assim, eu concordo. Olha como é diferente. Não fica parecendo que você mudou de ideia porque falaram mais alto, mas porque tem uma, lembra da palavra? Coerência na sua fala. E a liderança informal é o que é muito avaliado nesse momento, que é aquela da pessoa que consegue agregar, que consegue organizar, que consegue fazer as pessoas se ouvirem. Essa é uma liderança informal que a gente percebe nitidamente numa dinâmica de grupo quem tem perfil. Numa dinâmica de grupo, a gente percebe quem quer ser líder e quem é líder. Geralmente, quem é líder ganha, né? Do que quem quer ser líder ou quer demonstrar ser líder. Beleza, dinâmica? E aí, para a gente ir fechando. Entrevista não é uma conversa. Vem aqui para a gente vai bater um papo. É só um papo leve. A galera fala isso. É só um papo informal. Fica tranquila. Não fica preocupado. Tudo mentira. Não é uma conversa. É uma maneira estratégica que você tem para contar o que é importante. Se prepara para a entrevista. O que é importante na tua entrevista? O que é importante, na tua história? Quais são os seus 3 pontos principais? Se eu pedisse para você contar a tua história em 2 minutos, você conseguiria? Não. Treina. Aí, as pessoas confundem objetividade e capacidade de síntese com velocidade. Então, porque eu comecei em 1900... E aí, não. Velocidade não é sinônimo de objetividade. É pouco caractere, não é muito caractere falado rapidamente. Não é velocidade 2 do WhatsApp. É você falar o que importa. Por quê? Porque quanto mais objetivo você colocar o que é importante, maior a chance de absorção. Quanto menos objetivo e menor a tua capacidade de síntese, maior a probabilidade de dispersão. Então, você precisa
filtrar o que é importante para que você tenha mais chance de retenção no ouvido dessas pessoas. Pode falar, Kirk. Vocês fazem pergunta, eu tomo água. Van, até uma dica para as pessoas que estão aqui. Eu escrevo o que eu vou falar. Então, eu pego o Word, treino, escrevo. Legal. E aí, depois, no computador ou no celular, eu me gravo falando. Legal. E aí, eu me escuto. E aí, eu consigo ver o que está bom e o que não está bom. Aí Muito legal, Kirk. isso melhorou muito o meu discurso. Muito legal. Boa dica. Boa dica. Recomendo. Muito legal. Total. Para responder, e quando você responde de forma natural, mas de forma consistente a sua história, né? Então, o tom de voz, a postura, é o que vai dar mais certeza no seu processo do que a insegurança das informações que você passa. Perfeito. 93% do impacto no outro está no interlocutor. E 7% de fato na tua história. Então, a maneira como você conta a tua história é o que mais impacta o outro. A tua história contada, escrita, já foi vista. Se você foi chamado, é para você dar vida àquela história. Então, treinar isso é fundamental para que você exerça o impacto que você quer. E aí eu trouxe 2 pontos importantes dentro da estratégia da entrevista, que é cuidado com a perfeição. Falei um pouquinho sobre isso no início. Ele não quer saber só que você deu certo. Você errou. Você falhou. Você tem que ter necessariamente uma consistência. Então, como é que foi? Foi tranquilo. Eu sou super adaptável. Impressionante. Eu sou uma pessoa assim, cara, para mim não tem tempo ruim, sabe? Tem tempo ruim. Já trabalhei em cada lugar. Para. Não, o começo foi difícil. Mas o que me ajudou muito, você sempre tem que levar para o fim positivo, ok? Não fiquem na vulnerabilidade. Não fiquem no que é ruim. Tem que terminar no mais... Claro que foi meu primeiro emprego. Eu cheguei muito ansioso, né, cheio de dúvidas, mas o que me ajudou muito foi o acolhimento do líder, o acolhimento do time. E é óbvio, né, eu fui estudar muito para ter mais segurança no que eu fazia. Então, você vai vender seu peixe a partir da vulnerabilidade. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E aí você vai lá vender perfeição? Chato. É chato. Até pus, chato demais. Chato. A mesma coisa, performance e consistência. Se vender demais, gente, é chato. Não tem outra palavra, desculpa. E aí... Não, porque eu nunca desisto. Meses ruins todo mundo tem, mas eu estou ali. Eu não deixo fraquejar. É difícil, às vezes a gente tem que se reinventar. E quanto mais da realidade daquela pessoa você conseguir se conectar, mais ela vai ver que você está falando a verdade. Claro que é difícil, tem mês que dá um desespero. Mês acabando, o resultado não vem. Cara, mas a gente tem que tirar força. A gente não tem opção. Não entreguei todos os meses, claro que não, mas tenho orgulho de dizer que eu entreguei a maior parte dos meses. Tenho orgulho de dizer que de 12 eu entreguei 10. Mas que 2 foram muito difíceis. Cara, eu prefiro uma pessoa assim do que uma pessoa que fala assim, 80% do tempo, acho que eu estou feliz com o meu resultado. Consistência, coerência, verdade. Porque na hora que eu estou olhando para você, eu estou imaginando você na função que eu estou te contratando. Então, será que você vai enrolar o cliente do mesmo jeito que você está tentando me enrolar? Será que você vai ser assim presunçoso com o cliente do jeito que você está sendo comigo? Será que você vai ser arrogante com o cliente? Vai. Vai.
O que você é para mim, provavelmente é o que você vai espelhar com o cliente. Então, a pessoa que está te entrevistando, ela não quer te derrubar, mas ela quer ter certeza que, no exercício da sua função, você não vai colocar a empresa em risco e você vai performar. E é isso que vai fazer eu escolher você para investir meu dinheiro e comprar você como ação. Pode falar. Tudo. Legal. E essa semana eu tive uma conversa com a líder do escritório do Ion e ela pediu para que eu enviasse o currículo para ela. Perfeito. Fiz o currículo e mandei para essa líder. E o meu gestor, ele falou, cara, deixa eu dar uma olhada no seu currículo. E ele olhou e falou, nossa, isso aqui está muito bom. Lá no PAB você aprende isso? Eu falei, sim, é o que eles falam na aula, né? Eu segui aquela metodologia do Papo com RH para colocar os dados que a gente, os resultados e também aquilo que a gente aprende em aula, e foi o que eu coloquei no currículo. E aí você estava conversando, né, durante a aula, e eu fiquei pensando aqui sobre coerência. E uma eventual entrevista com essa gestora. Como que eu poderia ser coerente? Porque lá no IAD eu não tenho acesso a investimentos, eu não falo de investimentos com o cliente. Ela sabe, exato. E aí aquela coisa, né? Como que eu posso passar isso durante a conversa? Como você chama? É o Washington. Washington. Ela sabe que o AN não tem na sua função vender investimentos. E ainda assim, ela te pediu o currículo. Então, na entrevista, você vai dizer, esse é o meu grande objetivo, que me fez tirar a certificação, me matricular no PAAP, e enquanto eu não posso praticar na vida real, eu pratico todos os dias da semana nos comitês. Hoje, eu só vejo uma forma de praticar isso dentro do Itaú, como oportunidade no IO. Porque você sabe que dentro da minha função como AN, eu tenho pouca oportunidade para falar sobre isso. Isso é coerência. E isso é verdade. Então, às vezes a gente quer falar, não, o meu gerente geral sempre me leva nas visitas. Não é coerente. Não é tão verdade. Você pode até falar, olha, eventualmente, como os gerentes sabem que eu quero muito investimento, quando a agência está um pouco mais tranquila, eu acompanho uma reunião ou outra. Se isso for verdade, tudo bem. Mas se não é isso, tudo bem também. A gente tem que lembrar que quem está falando com a gente sabe, né? A não ser que você tenha mentido no currículo. Se você foi verdadeiro no currículo, não se preocupe, conte a verdade. Faz sentido? E aí, uma pergunta, né, que às vezes vem. Me fala de uma decisão que você tomou, com mais maturidade você faria de forma diferente. Tá te fazendo uma pergunta de erro, certo? Aqui, ele não quer saber o que você errou quando ele te faz essa pergunta. Ele quer saber a tua capacidade de autocrítica, reconhecer o erro. Ele quer saber a tua habilidade de... Tá bom isso, gente? Tá? Para mim está chiando um pouquinho. A tua habilidade de comunicar, a tua capacidade de sintetizar e a tua capacidade de ter aprendido com aquilo. É isso que, dentro de uma pergunta como essa, ele está observando. E aí eu fico desesperado, porque como é que eu vou falar do meu erro? Esquece o erro. Lembra que ele está olhando a tua capacidade de autocrítica, tua habilidade de comunicação, tua capacidade de síntese e o quanto você aprendeu com aquilo. E aí, se você focar lá na sua IA para responder um erro com esse prompt, você vai saber contar. Óbvio que você não vai falar um erro cruel, mortal, né, galera? Escolhe direito aí também, né? Escolhe uma coisa legalzinha, bom? Vai devagar aí com a dor, tá bom?
Mas aquilo que todo mundo faz, que todo mundo escorrega, tudo bem, tá bom? E aí você joga lá. Porque é isso que, no final das contas, está, de fato, sendo avaliado. E aí, para fechar, eu quero falar para vocês alguns mitos e verdades, os fantasminhas que rondam as cabecinhas de vocês. Tá bom? Quem fala mais se destaca mais. Mito. Quem fala mais tem mais chance de errar. Qualidade e timing superam volume. Cara, ficou tranquila a dinâmica inteira. Mas, cara, quando falou, matou a pau. O silêncio estratégico que a gente fez aqui é poder. Treina. Treine isso. Outro mito. Ser autêntico é falar tudo o que pensa. Não é. Não é. É ser mal educado falar tudo o que pensa. Aliás, até escrevi um texto esses dias falando sobre isso, no LinkedIn. Larga a mão. É mal educado. Ah, eu sou sincera, não gostei da sua blusa, não gostei da sua calça, não gostei do seu cabelo. Você é mal educado, não perguntei? E a falta de maturidade faz a gente achar que ser sincero é falar tudo o que a gente acha. Não, ser sincero não é falar tudo o que a gente acha. É a gente não mentir sobre a nossa opinião quando nós somos questionados. Então, cuidado. E sabe onde a gente cai nisso aqui? Ah, me conta um pouco do... Por que você está querendo sair de onde você está? Ah, não, lá é legal. Não, mas fala a verdade. Por que você está trocando o X pelo Y? Aí vai te apertando. Não, vou ser sincera com você. Lá não vejo perspectiva de carreira. Sabe? Lá é uma agência muito pequena. Né? Cara reclamão. Se a gente não der para ele o que ele quer, aqui também vai ser ruim. Cuidado com o excesso de sinceridade aqui. Ok? Então, ser autêntico não é falar tudo o que você pensa. Uma autenticidade, uma maturidade profissional, ela exige filtro, intenção e leitura de contexto. E aí eu sempre falo assim, não sabe o que falar? Não fala. Não sabe o que fazer? Não faz. E enquanto você não fez, você consegue pensar. Depois que você fez, remediar, aí fica pior. Aí deixa o prato no chão. Você vai tentar pegar ele, você derruba mais 3. Cuidado. Outro mito. O RH já entra com a decisão tomada. O cara já entrou com a decisão tomada, era pro forma. O cara já era indicado. O RH não tem tempo para fazer entrevista pro forma, gente. Não dá. Se você entrar derrotado assim, nem vai, tá bom? Nem vai para a entrevista, porque se você vai assim, pensando isso, você vai agir com essa crença. E esta vaga não será sua. Gente, o que pode acontecer, às vezes, e eu vou ser honesta com vocês, é de abrir uma vaga, porque precisa abrir a vaga, mas ela já tem endereço. Agora, seguir um processo, tá bom? Se é para ir com cabeça de derrotado, não vai, porque senão você vai queimar seu filme. Eu sempre falo isso. Você acha que não vai, porque se naquele momento você for derrotado, sabe, com a cabeça derrotada, e não conseguir, você queimou seu cartucho naquele lugar por um bom tempo. Então, é melhor você nem ir nessa entrevista, espera um outro momento para ir, espera abrir outra vaga. Sendo sincera com vocês. O RH busca, sim, uma validação das hipóteses, vai ver se é ou não é. E cada pergunta, cada movimento seu, cada olhar, cada maneira de você falar é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Eu vou montando.
À medida que as peças vão encaixando, você vai percebendo que você está indo bem, certo ou não? E aí você vai ficando mais confiante, não vai? Sabia que eu arrasei na entrevista? Porque você vai vendo aquele quebra-cabeça ficando bonito. Então, outra coisa que é importante eu falar para vocês, quanto antes você percebe que está funcionando, melhor é. Porque você vai ganhando confiança com o olhar de quem está na tua frente. Então, essa história de que eu comecei mais ou menos, aí fui melhorando. Quanto antes você conectar, quanto antes você estiver junto com a pessoa, maiores são as chances de dar certo. Tá bom? Dinâmica de grupo é feita para eliminar candidato. Não é. É feita para escolher candidato. É a mesma coisa. Não é. Escolher é diferente de eliminar. A intenção não é que todo mundo dê errado. A intenção é, dentro de um contexto de pressão, quem se dá bem. Não é o olhar negativo que a gente vai por uma dinâmica achando. Eles fazem isso para eliminar, que tinha muita gente. Não, não, não. Eles fazem isso para escolher os melhores. Os que melhor se adaptam. Não é semântica. A intenção muda o jogo. As pessoas não montam uma dinâmica para eliminar, elas montam uma dinâmica para selecionar. Pode falar. Boa. Eu. Você está confiante? Você olha e fala assim, pessoal, eu posso ser. Olhe para as pessoas, não olhe para a pessoa, não olhe para quem perguntou. Olhe para as pessoas que estão em redor. Eu posso ser. Tudo bem? Posso ser eu. Esse simples jogo de olhar mostra empatia, cuidado com o outro. Quem quer sobre? Eu. Nem olhou para o lado. Quase bateu a mão na colega, né? Até isso é avaliado. Você dá uma olhada, respira. Se não for o primeiro, você pode ser o segundo. Não vai morrer por isso, não. Pode ser o último também. É a forma como você reage e responde a essa pergunta. O tempo inteiro na dinâmica é isso. Pode falar. Saindo dessa sociedade agora. Então, assim, tem muito tempo que eu não faço uma entrevista. E minha dúvida ainda existe essa questão de pedir um contato para te passar referências? Ainda existe isso? Existe e está tudo bem. E, no meu caso, por exemplo, eu passaria o quê? Um sócio? O meu ex-sócio? Quem iria dar uma referência assim? Então, é que a coerência da indicação, a indicação ela também tem uma questão de coerência. Algumas vezes eles perguntam para você e algumas vezes eles não perguntam para você e eles buscam a referência. Tá bom? E aí, de novo, você vai responder na coerência. Olha, há 10 anos eu estou fora do mercado, num trabalho de empreendedorismo. Dentro desse meu segmento, você quer uma indicação, eu posso te dar. Tá. Dificilmente vão te pedir. Geralmente, o que pedem é uma indicação quando é um cargo um pouco mais estratégico, ou se desconfiou de alguma informação que você colocou. Mas, geralmente, as indicações a gente checa no bastidor. Tá bom? E lembra da coerência. Entenda por quê e fala, ok, é essa daqui. Tá bom? Tem muita gente que fala assim, quando você sai de um lugar, fala assim, se precisar de referência, você pode dar meu nome. Né? Mas, hoje, gente, tem tanto processo trabalhista, tem tanta coisa que os bancos, principalmente os bancos, né, eles tomam bastante cuidado, eles vão fazer todas as suas pesquisas, eles vão olhar. Se sentir alguma história muito curta num lugar, muito curta no outro lugar, talvez ligue ali para aquele banco para entender. Por isso que você tem que ser coerente com o que você diz, para que ninguém desdiga o que você disse, tá bom? Por isso que coerência é a alma do jogo. E aí, gente, para a gente fechar, né? O conteúdo ele abre a porta, mas é o comportamento que decide se você entra.
Acho que foi isso que eu tentei trazer aqui para você, né? Pode falar. Sim. Menos é mais. Menos é mais. Então, você é homem, você vai com uma camisa, com uma calça social bem passadinha. Você é mulher, você vai colocar uma roupa sóbria. Sem exagero, sem pulseira que faz barulho que irrita, tá bom? Pulseira que faz barulho irrita. Brinco que fica mexendo irrita. De verdade, gente. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que jogar a seu favor. Nada pode distrair a atenção. Então, você vai estar com o cabelo limpo, né? Tem que estar com o cabelo limpo. Ok? O óculos tem que estar limpo também, tá? Nada que distraia a atenção. Você não precisa estar com roupa de marca, você não precisa estar com roupa de seda. Não precisa. Você pode estar com uma calça preta, uma camisa branca, uma camisa... Está tudo bem. Não tem problema. Só tem que estar adequado, sem chamar muita atenção. Às vezes, não é hora de ousar mostrar que você é new fashionista. Não. E homem, poxa, estou na dúvida. Cara, coloca uma calça preta. Ai, não sei se pode ir de jeans. Não vá. Não vai de jeans, você não sabe se pode ir. Não vai. Ok? Não vai. Calça social nunca vai estar fora de moda dentro de um ambiente corporativo. Camisa nunca vai estar fora de moda num ambiente corporativo. Não tem problema. Não tem problema. Ah, mas é que é moderno colocar tênis com blazer. Legal, mas na entrevista não põe. Você põe num dia que você for contratado. Tá bom? Menos que você chamar a atenção para você, melhor. Ok? Quem mais? Oi. Bom dia, primeiro, né? Sou o Felipe, da turma 33. Não tive aula contigo ainda. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Ai, você vai ser tão feliz. Mas tem, brincadeira, gente, é só para quebrar. Mas tenho acompanhado os seus conteúdos e até ia falar, eu assisti a sua live com a Priscila. Com a Nossa, Pri. muito boa. Né? Obrigada. Então, assim, vocês falaram bastante do lado do Red pro aluno. Foi muito Isso. bom. Então, assim, quero perguntar, o que para alguém de fora do mercado, né, poderia fazer para chamar mais atenção dos recrutadores, dos heads, entendeu? Não sei qual é o peso de você estar de fora do mercado vindo, que é o meu caso. No filtro, você diz? Isso, no filtro. Aparecer no radar? Também para aparecer no radar, a gente já vem seguindo aqui. Também aparecer no radar e também com relação à entrevista. Né? Coerência. Por que você está ali? De que maneira você tem se preparado para conseguir esta primeira cadeira no mercado financeiro? Não vender uma ilusão, contar uma história sua pregressa que te traga uma maturidade profissional, mas que não há experiência para o mercado financeiro, mas uma experiência profissional que fez você tomar uma decisão de fazer essa transição. E eu estou me preparando para isso dessa maneira, com essa certificação. Então, eu entendo que é um primeiro passo e que só com a prática eu vou conseguir, de fato, exercendo a atividade, ganhar experiência. Por isso que eu preciso dessa oportunidade. Então, é ser coerente. De novo, se você foi chamado para a entrevista, você já passou um primeiro filtro. Então, seja coerente com aquilo que fez aquela pessoa escolher. Às vezes, a gente fala assim, mas na entrevista eu preciso... Não, cara, você já passou no filtro, a pessoa já leu. Então, seja coerente com o que fez você chegar até ali e dê vida àquilo. É isso que eu faria. Pode falar. Bom? Está funcionando? Sim, para ficar no slide certo. Você falou muito sobre a entrevista. Até aí está perfeito. Sobre o comportamental, sobre conhecimento técnico, não travar, passar a pergunta para o entrevistador, até aí perfeito. Porém, para a gente chegar nisso, a gente tem que ser chamado para a entrevista. É isso. Não, beleza. Meu LinkedIn está bom. Como a grande maioria que tem CPA, tem CEA, está fazendo o PAAP, o PARB, que seja. Então, todo mundo tem uma qualificação, que seja. O que vai fazer me destacar no meu currículo? O que vai fazer você, que é entrevistadora, olhar o currículo de todo mundo? A grande maioria é AN, tem experiência,
o que vai fazer eu e a grande galera que está no varejo, que tem as certificações que a grande maioria tem, que está fazendo MBA, o que de 20 pessoas, 40 pessoas que estão aqui, o que vai fazer você olhar para o meu currículo e me chamar? Bom ponto. Conexão. Se você está no mesmo mar aberto que todo mundo, você precisa conseguir chegar num laguinho. E conexões são as melhores maneiras da gente fazer isso. Então, por exemplo, dentro do próprio lugar que você trabalha, é importante você se conectar com pessoas que fazem aquilo que você quer fazer. É importante você saber as vagas que tem. É importante você falar com pessoas que estão sentadas em outros bancos, pelo LinkedIn, em cadeiras que você quer. A gente usa, às vezes, pouco isso, de chamar a pessoa, não a pessoa que tem a vaga, mas a pessoa que está sentada numa cadeira que existe uma vaga. Conversa com essa pessoa, entende os melhores caminhos. Olha, eu estou nesse momento, nesse processo. Se você não se importa, pedir conexão, porque eu queria saber como é que você fez para que você chegasse até a entrevista, que dica você pode me dar. As pessoas são generosas no LinkedIn. Porque se a pessoa tem a preocupação de deixar o LinkedIn dela atualizado, ela dá valor ao LinkedIn. Então, você entra lá na página, primeiro você segue, depois você pede conexão. E aí, quando a pessoa te dá, você manda mensagem. E aí você vai entender. Ah, entendi. Então, você acha que um bom caminho é ir por aqui, é ir por ali? É uma boa forma. Mandar a vaga, mandar uma mensagem para o dono da vaga também é legal, mas eu faria isso depois de entender se esse é um caminho legal. Eu vi que a vaga... Você faria isso? Você acha que é um bom caminho? Ai, não, Carol. Ele nem olha, ou ele olha. Olha, um bom caminho realmente é LinkedIn. Eu consegui pelo LinkedIn. Não desiste. Então, são maneiras de você buscar as vagas e saber aonde as vagas estão. Então, por exemplo, aqui sempre tem a divulgação na faculdade, né, Gui, das vagas que estão em aberto. E a faculdade é um baita hub de vaga. Eu recebo um monte de gente querendo contratar, me perguntando se eu tenho indicação. Todo mundo aqui que trabalha também, né, Gui? E aí a gente posta essas vagas ali no grupo. Então, a faculdade, na minha opinião, é um baita lugar que traz o mar aberto para um laguinho, porque os bancos pedem para a gente indicação de bons alunos e de pessoas que estão. Então, aqui, ficar atento às vagas, ficam ali na plataforma, Gui. Aquelas vagas ali da plataforma são vistas pelas pessoas que estão contratando, ok? Então, fica super atento ali para ver quais são, se coloca ali, faz as conexões por fora no LinkedIn, porque esse contato pode te passar na frente na fila, sabe? Essa conexão pode te passar na frente na fila. Beleza? Mais alguém? Opa. Então, vamos assim. Eu vou aqui, aqui e aqui. Pode ser? Então, vai. Vamos, uma pergunta. Nós estamos aprendendo ainda, né? Tem muita coisa, muito conteúdo para aprender. Surgem essas vagas, e você acha que a gente deve se inscrever ou esperar um pouco mais e criar um pouco mais de bagagem? Por quê? A minha pergunta. Anteriormente, nós tivemos uma professora, né? Enfim, ela falou assim, olha, gente, eu acho que a gente leva muito mais em conta o lado comercial da pessoa do que né, a parte do conhecimento, porque também a pessoa entende-se que a pessoa está aprendendo e tal, mas eu já crio aquela trava de que não é bem assim. Lembra da palavrinha? Coerência. A vaga é para quê? É uma vaga de gerente de relacionamento. Ok, o lado comercial pesa mais do que o lado técnico. É uma vaga de assessor de investimentos. Com o que você vai trabalhar? Então, eu sempre falo assim, eu sei que é difícil controlar a nossa ansiedade, mas a gente nunca vai estar pronto. Nunca você vai saber o suficiente. Mas você precisa ter autoconfiança de que aquele é um bom momento para se expor. No último B-Learning, eu dei essa sugestão para alguns alunos. Eu estou começando agora. Falei, então, espera mais um pouquinho.
Se você ainda está muito no comecinho de conhecimento, cara, tá tudo, você está empregador. Eu falei, então espera um pouquinho. Não vai deixar de existir vaga. Porque se você vai muito, muito cru para uma entrevista legal, até rodar para voltar em você de novo, quando você estiver pronto, talvez você não tenha a mesma oportunidade, porque lá no banco de dados vai falar que você já fez uma entrevista e foi reprovado. E se ela foi em 2, 3, 4 meses, dificilmente eles vão te chamar de novo. Talvez eles te chamem com 6 meses para frente. Então, sejam coerentes. Pronto, ninguém nunca vai estar. Nunca. Ninguém vai estar nunca pronto. Mas, eu estou bem confiante que eu estou preparado. Eu não estou pronto, mas eu estou bem preparado. Eu vou. Não, eu estou muito cru ainda. Segura. Calma. Controla a tua ansiedade para você não queimar a largada. Obrigada. Aqui, né? Bom dia. Bom dia. Mas, voltando um pouco da pergunta do Felipe, e enquanto o colega de trás falou, aí eu queria perguntar, que nem ele falou assim, que aqui já tem muitos AN, o pessoal do alta renda também, e nessa questão de selecionar, o recrutador selecionar, como que ele vai me ver, eu que estou querendo dar o primeiro passo no mercado financeiro, sendo que já tem ali um mar de gente do AN, do alta renda, o que vai fazer ele me selecionar para uma entrevista, seja no coletivo, no individual? Seria também a conexão? Seu nome? Nicolas. Nicolas. De novo, a coerência. Tá assim. A coerência começa em você. Que primeira vaga no mercado financeiro você vai se colocar? A gente também tem que ser coerente. A gente precisa de uma porta de entrada. E, às vezes, a gente escolhe uma porta muito grande. E eu também fiz um texto sobre carreira não linear. Às vezes, a gente precisa começar por algum lugar menos glamuroso, mas que te coloque no jogo. Sabe a história? Olha, eu de novo com a história de futebol. Às vezes, você precisa entrar na equipe de base, sabe? Você já está no time. Você já está lá no time que você sonha. Mas você tem que começar por algum lugar, e, às vezes, é pela equipe de base mesmo. E aí, dentro de casa, na equipe de base, você vai ganhando musculatura para ser mais competitivo. E essa coerência ela é fundamental, Nicolas, porque, às vezes, a gente se frustra. A gente busca vagas que a gente não tem ainda condições de concorrer. E aí a falta de chamar para uma entrevista, para uma dinâmica, vai nos frustrando, nos desanimando e, algumas vezes, nos fazem desistir. Então, seja coerente com o momento que você está, com o tamanho de vaga que te cabe. Pensa na estratégia da jornada. A carreira é filme, não é foto. Carreira é longo prazo, não é curto prazo. Tá, beleza, eu vou entrar na equipe de base, vou me dar 2 anos aqui para me fortalecer. Enquanto isso, vou correndo aqui no paralelo, vou buscar outros lugares. É melhor do que mirar, de repente, alguma coisa que você está muito na desvantagem. E aí você vai ficar muito para trás e talvez isso te faça desistir. Tá bom? Imagina. Última pergunta ali, né? Última. Pode ser a última? Ali atrás, ó. Vou fazer a última aqui, porque eu acho que eu estourei meu tempo. Oi, Ivan, tudo bem? Oi. Meu nome é Jackson, tá? Sou da turma do PAAP, da turma 32. Na verdade, eu queria mais agradecer, né, essa super aula, assim como sempre, a aula fantástica que você sempre dá. Agradecer também o Kirk, tá, que é da nossa turma. Cara, as dicas que ele dá é sensacional. E, na verdade, Ivan, é só para complementar o que o colega perguntou aqui sobre a questão de vagas, né? Não parece, mas eu já tenho 22 anos de banco, tá? Eu trabalho no Bradesco. Nossa, sério? Na sério? área operacional. Olha. E eu estou buscando Depois uma você me migração. dá o segredo, tá bom? Todo mundo fala isso, viu? Mas eu estou buscando uma migração para a área de investimentos, Joia. tá? Uhum. E eu costumo até dizer que, na verdade, a FBNF que me deu essa oportunidade, tá? Então, sempre tive essa curiosidade de conhecer a área de investimentos. Buscando isso já tem uns 2 anos, na verdade. Tá? Então, o PAAP está ajudando muito nessa questão de construção, inclusive, de currículo.
né, você, quanto tanto a Érica, todo mundo ajuda nisso. Muito legal. E assim, pessoal, tudo isso que a Van falou, a Érica fala, todo mundo da FBNF fala, faz sentido. Tá? Eu estou buscando oportunidade no mercado, né, não só no banco, mas em mercado, e eu não fiz nenhuma entrevista. Só que eu já fui chamado para 2 vagas, não para a área de investimentos, mas para a área de PJ direto, tá, Van? Gerente de relacionamento. Não fui ainda porque eu não estou preparado. Por quê, pessoal? Eu não tenho certificação. Então, o que a Van falou hoje aí faz todo sentido. Não adianta você ter certificação, ter um CFP da vida, se você não tiver relacionamento. E é isso que o Kirk sempre me dá essas dicas aí, me puxa a orelha direto. Eu até agradeço isso, porque é um feedback positivo. Então, eu só queria complementar essa parte aí. Jackson, obrigada, viu? Muito bom, né, gente? Olha, eu passaria... Eu não sei porque que eles convidam outras pessoas para falarem com vocês, porque eu passaria a tarde inteira aqui, mas a gente tem que ser... Como é que é? Democrático, como é que é? Tem que ser generoso, né? Tem que deixar outras pessoas virem aqui falar com vocês. Tem que dar, né? Embora. Cadeira, né, gente? A Eriquinha é ótima também. Mas, quer fazer uma pergunta? Diga. Eu saí do Bradesco em outubro do ano passado, pouco mais de 8 anos, né? Para mim, eu estava numa cadeira bastante confortável e a gente nunca espera que uma demissão poderia acontecer, mesmo entregando resultados de forma consolidada. E eu acho que o maior erro de quem está há muitos anos no banco é ficar confortável no lugar que você está. Escrevi sobre isso também. Quando eu saí do banco, confesso que eu fiquei um pouquinho meio perdido. Aí entrou aquela sacada. LinkedIn desatualizado. Foi o que a gente falou, né? O bancário não atualiza, né? Só que aí a minha namorada, ela já fazia o PAAP, me deu alguns insights, montei o currículo e o histórico profissional. Beleza. Como agora que eu vou contar o roteiro profissional? Comecei a escrever no papel, a treinar, até que isso passou a ficar natural. E em dezembro eu participei de uma semana do especialista de investimento, que um dos dias você ministrou essa aula sobre o alta renda. E eu acho que na entrevista que me levou no cargo hoje, muitos gatilhos que você deu nessa semana foi essencial para a vaga ser minha. Você provavelmente vai lembrar as 7 chaves do alta renda. Usar o CRM, entender as regras do jogo. E eu levei essa conversa para a entrevista. Eu usei exatamente as 7 palavras num roteiro profissional que eu já utilizava no dia a dia, mas eu não sabia me posicionar. E na entrevista eu notei que isso fez com que a entrevista com o gestor brilhasse o olho quanto o profissional que eu sou. E ele me deu uma oportunidade num segmento que eu nunca trabalhei, que é o agronegócio. E ele falou para mim, olha, o que me fez te dar a oportunidade, a gente sabia que você não tinha experiência com agronegócio, mas o roteiro você contou tão bem, de forma tão natural e sincera, que eu resolvi confiar e te dar a oportunidade. E hoje eu estou trabalhando na Sicredi, estou apanhando pra caramba no começo. Agronegócio é totalmente diferente, né, do que eu trabalhava antes, e eu estou curtindo bastante essa nova jornada. Que legal. Então, assim, o conhecimento ele realmente abre oportunidades. Que legal. E eu agradeço demais por essa semana que eu participei, tanto que eu fiz uma postagem marcando você. E tudo que você falou foi, acho que, muito decisivo para eu ter conseguido a vaga que eu consegui hoje. Nossa, que legal. Obrigada. Que feedback bom, né? Eu falo que isso não tem preço, né, gente? É o que faz... Não tinha jeito melhor de terminar essa apresentação aqui com vocês. Eu realmente faço com muito... Ui? Cadê meu último slide? Cadê meu último slide, Gui? Tinha uma foto linda minha. Por que eles tiraram a minha última foto? Gui?
Gente! Tinha o LinkedIn, tinha o Instagram. Tudo bem, vocês me acham, né? Já somos conectados, né? Mas queria te agradecer. O que me faz estar aqui hoje é um profundo respeito por vocês. Eu realmente acredito profundamente naquilo que a gente faz aqui. Acho que a faculdade tem esse poder transformador, né? E quando a gente ouve essas histórias que vocês trazem super espontaneamente, sem nada combinado, mostra o real valor, né? O valor está num primeiro voto de confiança que vocês deram, depois na disciplina que vocês têm todos os dias. Então, a gente aqui do lado de cá, que traz para vocês com muita, e eu faço isso com muita responsabilidade, como todas as outras pessoas que trabalham aqui, né? É muita responsabilidade, porque a gente sabe que tem muito sonho, tem muita vontade, tem muito investimento envolvido aí, né? Então, é com muita responsabilidade, né, que a gente entrega. E eu fico muito feliz que vocês aproveitem. Queria, de coração, agradecer. Foi uma delícia estar aqui. Eu adoro estar aqui. Adoro estar terça-feira, mas eu adoro estar aqui, ver vocês, sentir essa energia boa e dizer para vocês que eu estou à disposição, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Uns estão com uma jornada um pouquinho mais avançada, outros ainda estão entrando no barco. Não importa em que lugar da jornada você esteja, eu tenho certeza que vocês estão com os companheiros certos e no lugar certo. Então, aproveitem e contem comigo. Muito obrigada, viu?